Pessoal, nós vamos então iniciar, né, o nosso estudo dessa tarde, dando sequência ao curso de autoconhecimento e noções para o atendimento fraterno, que nós começamos no ano passado, né? Nós começamos em janeiro e fomos até setembro. Então nós fizemos 9 encontros, tá? Esse é o 10º e nós pretendemos ir até novembro, tá? Se Deus quiser. Nós estamos fazendo um estudo sistemático do livro Ser Consciente, de Joana de Ângeles. E nós estamos então nessa sequência. Hoje nós vamos terminar a 4ª parte, tá? Nós queremos até novembro terminar o livro todo, ok? Nós estamos na 4ª parte, que se trata dos fatores de desintegração da personalidade. E o nosso tópico de hoje, nós vamos dar sequência ao tópico comportamento exótico, que nós começamos, na verdade, em setembro, e nós deixamos pela metade, nós vamos dar sequência a partir de hoje, então. Tá? Hoje nós vamos terminar esse tópico, aliás, nós vamos passar rapidamente por ele, tá? Só finalizando, e depois vamos entrar em outros tópicos. Ok? Então, pessoal, comportamento exótico. A Joana de Ângeles, ela nos explica que é toda expressão chocante, bizarra, que visa a expressar os conflitos íntimos que as pessoas trazem, porque desarmonizadas interiormente, elas acabam expressando esses conflitos através de uma imagem que choca, através de um comportamento que choca, agressivo, né? Ela diz, inclusive, no estudo passado, está tudo gravado, viu, pessoal? Desde o início, todos os vídeos estão gravados. Então, depois, quem quiser, pode recuperar as informações aí, tá? Ela fala, inclusive, que a pessoa exótica, ou que vai adotando a postura exótica perante a vida, ela tem uma síndrome de aparecer. Ela vai cultivando uma síndrome de aparecer. Por quê? Porque não realizada intimamente, ela acaba se projetando, acaba inchando o ego e projetando a própria imagem, só que de uma maneira atormentada. De uma forma egóica, o ego inchado, o self pouco desenvolvido, o ego inchado, e quanto mais a pessoa quer sanar o pouco desenvolvimento do self, do eu divino, mais ela expressa a sombra. E expressando a sombra, essa sombra é percebida socialmente através desse comportamento exótico, né? Então a pessoa ela quer chamar a atenção de toda forma, mesmo que de modo negativo. Falem de mim, falem mal de mim, mas falem. Né? A gente até ouve esse dito popular aí, que falem mal de mim, mas falem. Então eu busco formas, no caso aqui, atormentadas, para me evidenciar. No fundo, eu sou alguém que trago uma sensação de incompletude muito grande. Na formação, na estruturação do meu ego, os estímulos foram escassos. Então, eu não me senti identificado. Eu não me senti admirado. Eu não me senti aceito no contexto da família. O que acontece? Hoje, essa necessidade que não foi suprida na infância, ela aparece como uma necessidade compulsiva de aparecer. Oh, eu existo, eu estou aqui. Olhem para mim, mesmo que seja de um modo chocante. E quanto mais agressivo é esse comportamento, maior a incompletude que eu sinto. Maior é o tormento que eu vivo interiormente. Ok, pessoal? Está fazendo sentido para vocês? Tá? Qualquer dúvida aí, o Rafael está ali atrás com o microfone. Quem quiser perguntar alguma coisa, quem quiser complementar, né, alguma coisa que leu, que viu, levanta a mão, o Rafael já corre, vocês falam no microfone, tá?
Porque como a gente está gravando, o pessoal da internet também está ouvindo. Quando vocês perguntam no microfone, aí todo mundo vai ouvir vocês, tá bom? Então fiquem à vontade aí. Eu até gosto que vocês participem bastante, porque é a forma de lembrar também coisas que eu estou esquecendo, tá? Vocês me fazem lembrar algumas coisas importantes, tá? O Eduardo já quer participar, né, Eduardo? Alexandre, você pode dar um exemplo assim, um exemplo mais concreto de um comportamento exótico? É tudo que exagerado, né? A gente começa excêntrico, exótico, bizarro, né? Pode ser na minha aparência física, pode ser no meu modo de falar ou de agir que choca as pessoas, né? A Joana de Anjos até chama atenção para o conflito em termos da sexualidade, né? Onde, é lógico que esse é um assunto muito complexo, tá? Eu não quero ser injusto aqui nas minhas análises, nem parecer ser preconceituoso de forma alguma, tá? Mas a pessoa que está em conflito com o próprio corpo, por exemplo, uma psicologia feminina num corpo masculino, ou o contrário, frequentemente a gente vê pessoas adotando um comportamento extravagante, como uma forma de chamar a atenção para o próprio conflito que ela está vivendo. Tá? É uma das formas de expressão. Eu posso colocar 500 piercing no corpo, fazer uma cara de pantera, de repente, no meu rosto. Tá? Então, isso pode parecer, a princípio, algo preconceituoso, pode parecer, a princípio, algo que soa até mal, a gente às vezes até se sente mal de tocar nesse assunto, mas nós estamos estudando o livro que ela fala aqui, né? Você entende, Eduardo? Então, a gente trata normalmente isso apenas como uma expressão de gosto. Porque a pessoa gosta. E lógico, ela gosta. Mas o que no gosto que a pessoa está expressando, que mecanismos psicológicos estão agindo? Tá? E que hoje a estão estigmatizando. Né? No passado talvez foi muito mais difícil. Mas ainda hoje, essas expressões chocantes, elas acabam sendo estigmatizadas. Né? Eu até falei para vocês, né, de casos, uma vez eu estava assistindo televisão e eu vi 2 jovens, né, um tinha 2 chifres implantados na cabeça e outro tinha uma argola no lábio, que parecia aqueles índios, né, que colocam coisa assim, né. Então é só um exemplo, né. E a entrevistadora estava perguntando para eles, nossa, como é que você faz para beijar? Tal, o cara estava com uma argola no lábio, assim, né. Eu falo, super normal, né? Mas como que é super normal? Né? Então, a pessoa mal conseguia falar, né? E estava com aquele negócio na boca, assim, né? Aquele alargador de lábio, né? Então, isso são comportamentos exóticos que vão chamando a atenção e manifestando, na verdade, um primitivismo. Porque isso é coisa da taba. Isso é coisa lá dos índios. É coisa que a humanidade já viveu há séculos ou há milênios. E que hoje parece que está tudo vindo à tona. Está tudo vindo à tona. Coisas muito primitivas estão ganhando status de legitimidade. Estão ganhando status de coisa muito bonita. Né? Então a gente vê que o próprio senso estético ele está bastante comprometido. O que é belo, de fato? Né? Nós estamos vivendo um momento assim bem complicado nesse aspecto. Né? Acho que a Inês vai perguntar e depois eu passo para você. Né? É que essa semana... Fala um pouquinho mais no microfone. Essa semana eu vi um comentário que eu acho que faz parte disso que você está falando. Uma amiga minha e é cliente também, né? A gente estava chegando na minha casa, porque a gente faz academia juntas, e de repente, assim, do nada, ela falou assim para mim, você precisa fazer uma tatuagem em algum lugar do teu corpo. Eu falei, não.
Certo. Não vou fazer. Não, mas você tem que fazer porque senão você está fora, você é brega, assim, antiquada, né? Falei, então você é antiquada, porque eu tá aí uma coisa que não faz parte de mim, né? Tá. Assim, se eu fizer uma coisa dessa, eu vou me sentir mal, Tá. não vai ser eu mais, eu vou ter regredido. Tá. Eu falei para ela, mas ela não quis entender e achou que E aqui até a gente não está se referindo a, de repente a pessoa tem lá uma tatuagem, né? no tornozelo, nas costas, no braço, tem lá uma coisinha ou outra lá que fica até bonito, né? Não estou falando estou falando mal dos tatuados, né? Pelo amor de Deus, pessoal. Mas é que para tudo existe um limite. Qualquer coisa, até coisas boas que a gente quer fazer, se a gente exagerar muito, já vira ruim, né? Até coisas boas. Então, acho que tudo tem um senso estético, tem um discernimento que a gente tem que ter entre aquilo que é um normal e aquilo que vai entrando no aberrante já, né? Então, nós não estamos falando mal de qualquer tatuagem nem de qualquer expressão, tá, Inês? Eu acho assim que no então, se quiser fazer, pode fazer também, não tem problema. Não, porque eu acho assim que no meu jeito de ser, na minha pessoa, isso não combina. Então eu acho que não. Certo, eu falei tá certo. Pra ela e ela ficou indignada comigo. Se mudar de opinião também não tem problema, tá? Não vou mudar. Mas é isso, a gente tem que, né, exercitar o nosso senso estético, né? Acho que a Beth quer falar, Beth? Eu estava assistindo e assim, essa pintura que estão fazendo no olho agora, realmente dentro. Fala um pouquinho mais no microfone. Branco do olho, eles estão pintando também, tatuando. Está pintando o branco do olho? Branco do olho. Oh, meu pai. E ela pintou de preto. Está pintando de preto? Preto, da cor que a pessoa quiser, né? Que é um risco muito grande para a pessoa ficar cega e tal. Aí ela disse assim que ela tem academia de piercing, e tem piercing, aplica um monte de coisa. Ela falou, não, eu faço essas coisas assim para minha evolução espiritual, estou evoluindo. Para evolução espiritual? Espiritual, alguma coisa assim. Está pintando, né? O branco do olho para evolução espiritual. Ela toda tatuada já, né? Okay. E não, estou buscando minha evolução, tal. Mas eu li também num livro psicografado pelo Euclides também que fala desses rasga a orelha, aquelas coisas que colocam na orelha, tudo que são antigos escravos, né? Que tiveram os corpos também, assim, machucados, vão reencarnando. Não entendi. Não, ele diz num livro da psicografia do Euclides, que é o Dr. Albana, ele diz que esses também são antigos escravos que tiveram os corpos perfurados, rasgados, machucados. E aí traz ainda essa necessidade de automutilação. Automutilação. Coloca as argolas na orelha, tem pode até várias ser. coisas. Né? É uma coisa nova para mim, mas é interessante. Né? Ok. Aí o Joana de Anjos diz que, inclusive na fase adiantada, né, são pessoas que se mostram exigentes, mal-humorados, insensíveis, presunçosos, no estágio avançado do comportamento exótico. Tudo exigindo dos outros e nada dando à sociedade ou à família. Né? Então vai exigindo um tratamento de maior profundidade, inclusive. Tá? O sono é repleto de pesadelos em que a imagem da mãe dominadora ou tragicamente benévola aparece. Tá? Então, como é que se caracteriza o sono no comportamento exótico? Nas pessoas que adotam o comportamento exótico? Cheio de pesadelos. E a imagem da mãe dominadora aparece com frequência. Tá? Por que a mãe dominadora? Frequentemente porque o pai está ausente. Tá? Várias vezes a Joana de Anjos chama atenção para a influência da mãe dominadora, controladora. Tá? Por quê? Porque muitas vezes é a mãe só que está cuidando dos filhos. Muito frequentemente é o que acaba acontecendo. Né? O pai negligente, às vezes agressivo também. Então ela fala que essa dupla, a mãe dominadora, o pai ausente, ou agressivo, ou até os dois, acabam martelando a mente infantil e criando conflitos que mais tarde podem aparecer desse modo exótico que a gente está vendo aqui. Tá? Então, assim, a mãe passa mais tempo com os filhos. É lógico que hoje até mesmo a mãe está tendo dificuldade de passar tempo com os filhos, né? Mas geralmente é ela que acompanha o processo educacional.
Então, muitas vezes até tendo que ser mãe e pai. Aí ele exagera no controle, exagera no cuidado, superprotege, né? E mantém o filho inseguro, né? Muitas vezes reativo a esse controle que a mãe quer exercer, tá? E às vezes a mãe sem saber também como fazer, né? Sem saber como educar, sem saber como conduzir, acaba adotando a agressividade, né? A hostilidade com o filho, tá? E uma coisa interessante que ela fala também é o tragicamente benévolo. Porque a mãe pode se mostrar excessivamente dominadora, que se impõe sobre os filhos, ou tragicamente benévola. Por que tragicamente benévola? Porque é boazinha demais. Você vê que até a bondade, até a doçura, que a gente trata como uma coisa boa, se não for também equilibrada, pode se transformar em algo ruim. A Joana de Anjos chama de tragédia, né? Tragicamente benévola. Às vezes a criança está dando butinada, está aprontando, está, né, fazendo maior confusão, e a mãe, meu filhinho, não faz isso, tal. Só que precisava de uma ação um pouco mais enérgica, precisava de um limite mais claro, né? De uma ação mais cuidadosa, e a mãe está deixando a coisa. Mas por que isso? Porque nesse caso, a mãe insegura, ela não consegue deixar do papel de boazinha. Ela tem medo que o filho não a ame, se ela demonstrar um pouco de energia. Então ela não consegue deixar do papel de boazinha. Ela acha que se ela usar a energia, ela será uma pessoa má. Ela vai ser vista como uma pessoa má pelo filho. Pode até acontecer. E às vezes o filho pode até falar assim, eu não te amo. Pode acontecer isso? Pode. Né? Quando o filho está com raiva, porque a mãe não está deixando fazer uma determinada coisa. O filho pode ficar bravo. Mas isso significa que a mãe não deve exercer a autoridade? Não deve exercer um certo controle? Não. Muitas vezes a gente tem que aguentar a cara feia, muitas vezes a gente tem que ir contra os filhos. Isso é normal, né, pessoal? Então, quando a gente não consegue fazer isso, a gente entra nessa tragédia aí da bondade excessiva, né? E ela diz que a terapia, né, a busca de ajuda da pessoa que está vivendo esse comportamento exótico, deve visar harmonizar o interior com a realidade exterior. Porque, nesse caso específico, a pessoa quer viver a liberdade interior dela na sociedade. Eu quero viver aquilo que é minha realidade, aquilo que está no meu interior, eu quero viver, não estou nem aí para o que as pessoas pensam ou falem. Não é assim? Eu me permito essa liberdade interior na vida de relação. Aí eu pergunto para vocês, será que isso é possível? A gente viver plenamente essa liberdade interior no mundo exterior? Né? Fala, Inês. Alexandre, voltando um pouquinho quando você estava falando da mãe que é bondosa demais, se não, no caso que eu quero saber, se não for mãe, mas a própria pessoa for assim com ela mesma, de bondade excessiva, ela não tem coragem de dizer não, mesmo que aquilo esteja ofendendo ela, esteja magoando, esteja dificultando a vida dela, mas ela não reage, ela quer ser sempre boazinha, sempre, sabe? Isso Sim. Também entra nesse contexto. Né? Porque a gente tem que equilibrar a doçura com a energia. Jesus foi o protótipo do equilíbrio, né? Nesse arquétipo masculino e no arquétipo feminino. O arquétipo masculino, o padrão comportamental masculino e o padrão comportamental feminino, ambos trazem qualidades interessantes para nós. O masculino, para fora,
a firmeza, a decisão, não é? Aquela autoridade, energia, força. O feminino para dentro, a intuição, a doçura, a ternura, a sensibilidade. Sempre que a gente aumenta muito a expressão de um dos lados, causando um desequilíbrio nessa balança, a gente vai cair em comportamentos equivocados. Ou nós seremos excessivamente rígidos, ou nós seremos excessivamente doces. E ambas as situações vão causar problemas para nós, entendeu? Entendi. Então, em síntese, nós temos que equilibrar o masculino e o feminino. Para dentro e para fora, energia, doçura. Todos nós precisamos. E quando a pessoa foi assim grande parte da vida dela, ela precisa de uma ajuda terapêutica, Alexandre, para sair disso? Precisa. É o que a Joana fala. Ela fala ajuda do psicólogo e do analista. Do psicanalista. Né? Inclusive, quando ela cita problemas relativos à sexualidade, ela chama atenção para o uso do psicanalista. Porque o psicanalista, aquele discípulo de Freud, né, legitimamente, vamos dizer assim, que estudou profundamente a psicanálise, ele é o mais indicado para os problemas ligados à sexualidade. Ela chama atenção para isso, entendeu? Porque quem mais estudou em profundidade essa questão foi Freud. Tá? E a psicologia, no geral, né, trazendo recursos, todas as vertentes na psicologia, trazendo recursos interessantes para esse tratamento. Tá? Entendi, Alexandre. Sempre Obrigada. tentando harmonizar, por nada, a realidade interior com a exterior. No próprio livro Ser Consciente, ela fala, quando está falando do amadurecimento psicológico, ela diz, nós já passamos por isso, inclusive, ela fala assim, que nós precisamos renunciar, de certo modo, à liberdade interior para planificarmos-nos no grupo. Porque dentro de mim eu posso pensar qualquer coisa. Eu posso cultivar qualquer conceito. Eu posso visualizar qualquer coisa dentro de mim. Vocês podem fazer isso. Mas será que eu posso expressar qualquer coisa? Ou de qualquer modo? Ou em qualquer lugar? Ou para qualquer pessoa? Eu não posso. Então, esse ajustamento com o mundo de fora é um ajustamento delicado, que só a pouco e pouco a gente vai conseguindo fazer. Falar o que a gente sente, num momento adequado, para as pessoas certas, não é? Não é em qualquer lugar, não é para qualquer pessoa. Tá? Porque senão nós ficamos em constante desajuste com o meio em que a gente vive. E se a gente quiser brigar com o meio em que a gente vive, nós sempre vamos sair perdendo. Se nós não aceitarmos as imposições da vida, do mundo, da sociedade, nós sempre sairemos perdendo. Tá? E Joana de Ângeles, inclusive, fala que é ilusão nossa. A gente querer mudar o mundo, não, porque eu quero fazer tudo o contrário, porque eu quero mudar o mundo. Ela fala assim, é ilusão nossa. Tenta se harmonizar com o mundo à sua volta. Tenta fazer as pazes com a vida, com as pessoas. Não fica só reativo, brigando com todo mundo. Não é? Felipe, pedi um favor para você. Vai dando uma olhadinha aqui, o pautal que está aqui. Vai dando uma olhadinha que o pessoal está... Às vezes alguma dúvida que o pessoal tem aí. Aí você chama o Rafael. Tá? Faz o favor para mim. Tinha esquecido. Tudo bem? Então vamos lá. Porque senão o pessoal da internet fica sem voz aqui também, né? Hoje eu estou sem a Rossana aqui para ajudar, que ela precisou viajar, né? E o pessoal fica lá meio órfão, né? Na internet lá. Né? Sem a tentação de destacar-se. Sem a tentação de destacar-se. Essa coisa que eu tenho que chamar atenção, que eu tenho essa compulsão em aparecer. Ela fala que a gente deve evitar isso. Né? Nesse processo de harmonização, eu devo perceber, mas peraí, o que eu estou expressando com essa compulsão de aparecer? O que eu estou expressando? Estou expressando a sombra.
os meus conflitos. E parece que quanto mais eu quero aparecer, mais eu expresso os meus conflitos. Então, deixa eu me conhecer melhor, deixa eu me centrar mais, deixa eu fazer uma análise de profundidade dentro de mim, porque aí quando eu for interagir com a sociedade, com os grupos, né, eu vou interagir com uma qualidade diferente, eu vou interagir com uma gratificação diferente, né, perante as pessoas, tal. Eu falo isso porque às vezes tem pessoas que entram nesse comportamento e ser mais um na multidão é quase que a morte para a pessoa. Vocês já ouviram isso? Às vezes a pessoa fala, olha, para mim, ser uma pessoa comum é a morte. Eu já ouvi isso várias vezes. Né? Ser uma pessoa comum é a morte. Na verdade, pessoal, nenhuma pessoa é uma pessoa comum. O problema já começa aí. Quando a gente não se conhece, a gente não identifica as nossas particularidades, a gente não identifica a presença divina dentro de nós, as qualidades que a gente traz. Nós já somos únicos. Nós já somos únicos. Essa que é a questão. Quando eu não identifico essa singularidade que eu sou, aí eu quero chamar muito a atenção. E aí que eu acabo atuando conforme o ego, né? E não conforme o self. Então vamos avançar. Hoje, inclusive, pessoal, nós vamos fazer mais curto, né? Acho que vocês viram o horário, né? Então hoje nós vamos fazer 45 com um intervalinho no meio, para a gente bater um rango aí, como disse, né? Para a gente fazer uma boquinha, né? Tá? É bom, né? Minhas bolachinhas, um bolinho, né? Então, o encontro com o eu profundo para desenvolvimento da criatividade e a anulação dos condicionamentos perniciosos, né? Então, toda a terapia deve visar o encontro com o eu profundo, descobrir o eu divino dentro de nós. Né? A Joana fala que a maior descoberta da atualidade é o Deus na criatura. Todos nós temos Deus dentro de nós. Todos nós temos. Tá? Ela diz, inclusive, com essas palavras, a criatura é Deus em germe. Só que quando ela escreve Deus, no livro dela, Deus em germe, ela coloca Deus com letra minúscula. Tá? Para ficar claro para a gente que é diferente nós nos referimos ao Deus na criatura e nós acharmos que nós somos Deus. Né? Se eu começar a falar aqui para vocês que eu sou Deus aqui, vocês pode chamar lá o pessoal para me levar, porque a coisa tem, Eduardo, a coisa está feia. Tá? Então não, mas somos expressão divina. Somos expressão do potencial superior divino. Tá? Mas Deus, enquanto o Criador de tudo, lógico, né? Que Ele é o todo, e eu sou apenas expressão da sua inteligência. Tá? No próprio livro dos Espíritos, os Espíritos perguntaram, o Allan Kardec perguntou para os Espíritos, de onde tiram os Espíritos a sua inteligência? Qual que foi a resposta que os Espíritos deram? Vamos ver se alguém sabe. Quem acertar vai ganhar uma jog. Vai ganhar uma Ferrari. Está lá fora esperando a Ferrari. De onde tiram os Espíritos a sua inteligência? Da inteligência universal. Né? Com letra maiúscula. Da inteligência universal. Deus, né? Deus que é a inteligência universal. Tá? Então, assim, a criatividade ela é muito importante, tá, nesse contexto. Porque a criatividade, como eu já falei para vocês, é a expressão do eu divino. Quem que é o Criador? O Criador é Deus. Então, quando eu manifesto a minha criatividade, eu estou entrando em contato com o eu divino, com o Deus em mim, o eu criador. Né? Por isso que, em todos os tratamentos, utilizar a criatividade, utilizar a arte, tem se mostrado muito eficaz.
Aprender a tocar instrumentos, aprender coral, mexer com massa de modelar, com argila, com dança, tá? Isso é muito interessante. É por isso que esses projetos sociais que visam ensinar, dar informações culturais, artísticas, é tão importante, tá? Porque é manifestação do eu divino, tá? Inclusive ela diz que quando nada mais funciona, o encontro com o self funciona, a arte funciona, tá? Para quê? Para que nós sejamos éticos sem pressão e comuns sem vulgaridade. Né? Ela diz, por que éticos sem pressão? Porque nós podemos ser reprimidos, né? Podemos ser castrados no nosso desejo. Às vezes uma mãe dominadora, um pai dominador, agressivo, exigente, né? Excessivamente, eu acabo até vivendo eticamente, mas neurótico, absolutamente neurótico. Por quê? Porque eu estou enquadrado num superego muito rígido, em que a imagem dos pais, fixada na mente infantil, hoje me enquadram totalmente. Eu fico compulsivo por organização, por limpeza, eu fico, né? Sou muito certinho em tudo, mas excessivamente certinho. Excessivamente controlado. Tão controlado que eu não consigo ter expressões espontâneas. Que eu não consigo até ter movimentos espontâneos. Porque a neurose está tão fixada, até no corpo. Wilhelm Reich, né, na terapia corporal, ele estudou isso. Ele tratava o corpo como sendo o inconsciente. Então a neurose vai ficando fixada até no corpo. Aí eu vou ficando rígido até nos movimentos. Eu vou ficando, como ele dizia, encouraçado. E quanto mais encouraçado eu sou, menos eu sinto prazer. Porque o prazer é advindo da liberdade das energias no meu corpo. A sensação de, não é gostoso quando a gente está relaxado, né? Então a gente vive o prazer de uma forma livre. A gente sente essa energia fluindo, né? Dançando. Por isso que até o Manuel Filomeno de Miranda, ele fala que a dançoterapia, é muito interessante nos processos terapêuticos. Tá? Porque faz a pessoa voltar, recuperar o movimento, a harmonia dos movimentos. Certo? O assunto é vasto, né? E o tempo é curto. Então a gente tem que conciliar uma coisa com a outra, né? Ok, pessoal? Ficou claro aqui? Podemos passar adiante, então? Tranquilo aí, Felipe? Tá? Qualquer coisa aí você dá um toque, tá? Se alguém perguntar alguma coisa. Então nós vamos entrar na quinta parte do livro, do Ser Consciente, e entrar no capítulo Problemas Humanos. Tá? Problemas Humanos. Deixa eu só controlando o horário também, né? Pra gente. Então vamos lá. Vou falar dos problemas humanos. A primeira coisa que chama a atenção nesse tópico do que a Joana de Ângeles fala é que os problemas não são anomalias na nossa vida. Tá? Parece tão simples e parece tão óbvio, né? Mas não é, não. Por quê? Porque nós normalmente tratamos os problemas na nossa vida como se fossem coisas que não eram para estar acontecendo. Né? Inclusive a gente chega e fala assim, eu preciso acabar com todos os meus problemas. Ou eu preciso ir para um lugar onde eu não tenha problemas. Eu preciso me livrar dos meus... Você é o meu problema, eu tenho que me livrar de você. Marido, esposa, né? Eu tenho que me livrar do problema. E vocês acham que a gente vai conseguir? Sim ou não? Vocês acham que a gente vai conseguir se livrar dos problemas?
eu não quero que isso pareça desanimador, tá, pessoal? Porque não é, tá? Não é. E não é para ser desanimador. Não é, tá? Mas o que a gente faz é trocar os problemas. Eu devo resolver alguns problemas de agora, até para que venham outros. E não tem problema nenhum em vir outros problemas. Vocês entendem isso? Não tem problema em vir outros problemas. Né? Não tem problema nenhum. Porque simplesmente, porque o organograma de evolução, ele precisa de novos problemas. Vocês acham que um microempresário tem menos problemas do que um mega empresário? Não tem. Né? Que um mega empresário tem menos problemas do que um microempresário, isso que eu quis dizer, acho que eu troquei as mãos. Mas cada vez, pessoal, nós vamos tendo mais problemas. Vocês imaginam a quantia de problemas que Jesus tem? Vocês querem evoluir, não quer? Todo mundo quer evoluir. Mas quanto mais a gente evolui, mais problemas nós temos que resolver. Concordam? Os espíritos amigos, eles têm uma capacidade maravilhosa de resolver problemas. É com eles mesmo. E eles correm para cá, correm para lá, passam a noite inteira ajudando a gente a resolver problemas. E não tem problema com isso. Tá? Acho que já começa da gente enxergar de outra forma. Os problemas como desafios existenciais, como oportunidades de crescimento, de melhoria, que sem eles não haveria crescimento. Tá? É como o aluno querer ser promovido para outros níveis, fugindo da escola. Como é que a gente vai conseguir isso? Né? Então, isso é até uma coisa interessante para a gente parar de tratar dos problemas pelo método da fuga. Isso é muito importante, a gente aprender a não resolver dos problemas pelo método da fuga, que a gente costuma fazer muito isso. Como é que eu resolvo os meus problemas? Tem inúmeras formas de resolver, mas de repente eu opto por resolvê-los através da fuga. Eu estou sempre fugindo dos problemas. Parece que resolve, mas na verdade não resolve. Aí o que Deus faz? Deus manda Cronos, como diz João de... Deus manda Cronos no nosso encalço. O que é o Cronos? É o tempo, né? A gente fica fugindo dos problemas e Deus coloca Cronos, que é o Deus tempo, né, vamos dizer assim, numa linguagem mitológica, atrás da gente. Mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que enfrentar os problemas. É só uma questão de tempo, né? Então, ela começa a relacionar quais problemas a gente vive e por quê, né? Então ela diz assim, olha, a criatura aferrada ao campo exterior expressa o desejo e o sentimento de posse. Então nós muito voltados para o mundo do ego, para o mundo exterior. Por quê? Porque nós temos que nos relacionar com o mundo de fora. Né? Não tem jeito da gente reencarnar e ficar só interiorizado. Nós temos que conviver, que nos relacionar. Né? Mas o que acontece? Começamos a expressar o desejo. E aquilo que é impermanente, nós queremos que seja permanente. Nós queremos tornar permanente a impermanência. Como dizem os budistas, né? E aí começa o primeiro sofrimento. Né? Justamente da gente querer tornar permanente aquilo que é impermanente. O meu corpo muda, vocês mudam, o centro muda, o planeta muda, tudo está em constante renovação. Toda vez que eu não aceitar isso, e eu quiser me cristalizar, me congelar, achando que não, tudo tem que continuar do jeito que é, eu não aceito que seja o contrário, eu vou sofrer. Se eu não aceitar a velhice, se eu não aceitar até mesmo algumas doenças que a gente pode vir a ter, e me revoltar contra, eu vou sofrer mais. Tá? Então,
As posses. Hoje a gente tem, amanhã a gente pode não ter. O dinheiro que está nas nossas mãos pode passar para as mãos de outros. E das mãos de outros pode passar para a nossa mão. Isso tudo faz parte, né, da dinâmica da vida. E a gente precisa entender isso, né? Senão a gente já começa a criar problemas para a gente, né? E aí qualquer ameaça real ou imaginária torna-se um problema. Se eu tenho posses, mas a minha insegurança começa a achar que eu posso perder. Ai, meu Deus do céu, né? Aí já começa um problema. Já fico criando. Mesmo que seja imaginário. Não tem nada me dizendo que eu vou perder os meus recursos, né? Mas eu já começo a sofrer por antecipação, tá? Heranças das reencarnações em forma de fenômenos patológicos. Outro tipo de problemas que a gente vive. Os problemas advindos do passado. Né? Quando o passado começa a se expressar no presente. Medos, frustrações do passado, culpas do passado, tá? Começam a se expressar na vida atual. Isso pode começar a se tornar um problema para a gente. Podem surgir doenças do corpo, podem surgir patologias da emoção, tá? Da mente. E nós vivemos também esses tipos de problemas. Tá? Problemas de relacionamento em função das imperfeições da alma. Isso aqui a gente não tem, né? Mas vamos supor que nós tenhamos. Né? Vamos supor que a gente tem esse tipo de problema aqui. Problemas de relacionamento em função dos defeitos da alma. Né? Vocês já viram isso alguma vez? Não? Né? Aqui os defeitos, vamos supor, egoísmo, vaidade, orgulho, né? Não é? Inveja, são o que a gente costuma chamar de defeitos da alma. A Joana de Ângeles diz que todos esses defeitos que nós costumamos chamar de defeitos da alma, né, são filhos diletos do ego. São os filhos diletos do ego. O que ela quer dizer com isso? Que sempre que o meu self está pouco desenvolvido e o meu ego está inchadão, o que aparece? Aparecem os defeitos da alma. Como expressão conflitiva do vazio que existe, do pouco desenvolvimento que eu estou expressando. Aí vou voltar naquilo que eu já falei para vocês umas 10 mil vezes. Que a gente sofre pelo que a gente não é. Se nós fôssemos o que nós não somos ainda, nós não sofreríamos tanto, não expressaríamos tanto defeito. Mas porque ainda não somos o que nós podemos vir a ser, nós acabamos expressando o vazio que ainda nos caracteriza. Vocês entendem? E esse vazio nós chamamos de defeitos. A qualidade, a virtude é real. O defeito é apenas sombra, ele não é real. Ele só é real enquanto categoria de análise. Ele não é real enquanto uma coisa concreta. A luz é real, a sombra, a escuridão é apenas sombra. Né? Ok? Se a gente fechar tudo aqui, fica escuro, não fica? Quer dizer que entrou alguma coisa aqui? Não. Quer dizer que deixou de entrar. Deixou de entrar o quê? A luz. A luz é real. A virtude, o ser é real. O não ser é apenas a ausência do ser, a ausência do desenvolvimento do ser. Tá? Certo, pessoal? Certo? O que para uns é muito grave, para outros é corriqueiro. Então, quando se trata de problema, é isso aqui, né, pessoal? Às vezes você pega 10 pessoas diferentes. Você apresenta o mesmo problema. Cada um vai reagir de forma diferente. Cada um vai projetar sobre os problemas, sobre o desafio, aquilo que tem dentro de si. Se eu sou uma pessoa que cultiva muita aflição, desespero,
diante daquele desafio, eu vou me descabelar, não é? Eu não vou porque eu não tenho mais cabelo, não posso me dar esse luxo. Mas vocês que são aí cabeludos, né? Tá? Eu não posso me dar esse luxo, mas então depende muito de como eu enxergo. E aí é relativo conforme cada pessoa, conforme o interior de cada pessoa, né? Quanto mais energia se investe no problema, mais se agrava. Concordam? Quanto mais energia a gente coloca no problema, mais ele se agrava. A gente geralmente, a gente acha que vai resolver o problema ficando preso ao problema. Então a gente fica ali quebrando a cabeça, meu Deus, como é que eu vou fazer e tal. E quanto mais você fica preso ao problema, mais você se aflige. Mais a gente se aflige, né? Mas peraí, então como é que eu vou fazer para resolver o problema se eu não estiver preso ao problema? O que vocês acham? Como é que eu vou fazer para resolver os meus problemas se eu não me detiver neles? Como é que a gente faz? Fala, Felipe. Oi? Olha lá, o Felipe quer falar. Como é que a gente faz para resolver os problemas se a gente não ficar ali grudado no problema, aflito? Não é? A gente procura a solução fora dele. Muito bem, ó, sabedoria milenar aí. Queria ter um filho assim. Detalhe, é meu filho, né? Aliás, os três aqui, ó. Hoje a tripla dinâmica aqui está funcionando, né? Então, é exatamente isso, Felipe, né? Que é muito mais fácil resolver o problema se desligando do problema. Mas peraí, eu tenho que me ligar à solução. Enquanto eu ficar preso ao problema, eu não me ligo à solução. Mas como assim? Eu não entendi ainda. Como é que eu vou me desligar do problema e ligar à solução? É que enquanto a gente fica muito aflito ali, só identificado com o problema, eu não desligo, eu não amplio a minha mente, por exemplo, para sintonizar com o Espírito Protetor. Ele está aqui do meu lado, ele quer me ajudar. Os Espíritos amigos estão aqui ao nosso redor. Por que eu estou tão atormentado? Por que eu não elevo um pouco o meu pensamento através da oração, através da leitura, da meditação? E aí, elevando a minha vibração, eu diminuo a aflição e começo a me sintonizar com as soluções que já existem. As soluções já existem. Frequentemente o que falta é a minha condição de sintonizar com a solução. Tá? Porque estou muito grudado no problema. Né? E é como um fermento, você fica ali, ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Né? Ok? Aí a Joana diz assim, né? Personalidades instáveis e os complexos são responsáveis pelas situações problemáticas. Quando eu tenho um comportamento instável, eu sou uma pessoa que oscila muito, eu sou muito inseguro, inconstante, ainda me caracterizo dessa forma, vamos pensar assim, né? E tenho complexos dentro de mim. Sou uma pessoa complexada. E isso essas duas situações acabam sendo responsáveis pelas situações problemáticas que a gente vive. Por quê? Porque a gente já viu que a gente reage aos problemas conforme os nossos quadros interiores, não é? Então, se eu trago complexos dentro de mim, e instabilidade dentro de mim, eu vou reagir aos problemas, aos desafios da vida de uma forma problemática. Aí que surgem os problemas reais. Né? Ok? Mas o que são esses complexos, Alexandre? Como é que se caracterizam esses complexos? Tá? Vocês já ouviram falar de complexos, não ouviram? Né?
complexo de inferioridade, complexo de superioridade, não é? Então, complexos, quem estudou de uma forma assim, interessante foi o Jung, né? Se eu não me engano, até o Jung foi o descobridor dos complexos, né? E o Jung, ele entendeu, ele compreendeu, ele descobriu os complexos fazendo um exercício muito simples. Tem até um filme que saiu recentemente que mostra isso, tá? A vida do Jung, né? E aí ele sentava na frente do paciente e ele fez uma relação de palavras assim, casa, trabalho, sexo, né? Uma lista de palavras, né? E ele sentava na frente do paciente e ele tinha que falar uma palavra e o paciente falava outra em seguida. Tá? Tipo aquele bate-bola. Você fala uma palavra, a pessoa fala outra, né? Aí o que ele fazia? Ele cronometrava o tempo de reação que a pessoa tinha para responder as palavras. Tá? E ele percebeu que diante de certas palavras, a pessoa enroscava. Sexo? Não fui eu. Tipo assim, né? Vou pensar assim, eu não sei de nada. Estou brincando, né? Mas diante daquela palavra, de qualquer palavra, né? A pessoa enroscava. Família, começava a gaguejar, não conseguia falar. Então o tempo de reação era maior. Ele percebia que a pessoa entrava num emaranhado de sentimentos, de lembranças, de coisas que são os complexos. Que são pensamentos conflitantes, esse emaranhado de sentimentos, de pensamentos. Tá? Por isso, dá para entender melhor agora? Né? Por isso que diante de certas situações, mexe com o nosso inconsciente, mexe com as nossas lembranças e a gente fica meio enrolado. E a gente acaba expressando esses conflitos. Tá? Okay. Diante do insucesso, o ego foge e diz: eu sou o culpado. Tá certo, não tá? Sim ou não? Tá certo ou não tá? Diante do insucesso, o ego foge e diz: eu sou o culpado. Não? Nem sempre. Está certo ou errado essa atitude do ego? Né? O segredo aí é o foge. E se é fuga, a gente já pode olhar de uma maneira meio atravessada, porque tem problema aí. Tá? Então, diante do insucesso, alguma coisa deu errado. Você queria o sucesso, que desse certo e tal, e deu errado. Aí, a hora que eu percebo que deu errado, eu falo assim: ai meu Deus, eu sou o culpado. Eu sou o culpado. Deu tudo errado por minha causa. Nunca mais também eu vou fazer isso, nunca mais eu vou... Tá, né? Então, gente, é fuga do ego. Fuga do ego. Por quê? O ego danadinho, imaturo, né? Ele não quer que nós detectemos o self. Então ele foge. Ele foge para a culpa. Ele foge para a não análise do problema. O que seria o encontro com o self? Seria eu analisar friamente, tranquilamente: olha, tá, eu tive um insucesso. O que aconteceu? Bom, aconteceu assim. Os efeitos foram esses. Entendeu? Isso seria a análise do self. Isso seria o ego funcionando direitinho, tentando identificar a minha realidade, o meu self. Mesmo que precário, meu self precário. Mas eu estou usando o ego, a minha razão, para analisar o meu self. Aqui no caso não está havendo isso. Só está havendo o ego fugindo, ele não quer analisar nada, e se culpando. E frequentemente se auto-mutilando, se auto-sabotando, se auto-desmerecendo. Não é, pessoal? Isso a gente faz muito. Tá?
O ser humano ainda, infelizmente, traz no inconsciente muitos mecanismos autopunitivos, como expressão de fuga do ego ainda. Tá? Aí ela diz, cada problema merece análise justa, sem medo ou ansiedade. Tem problema a gente analisar os problemas, né? A gente analisar as situações, o que deu certo, o que não deu certo, o que eu errei, não tem problema também, faz parte da vida. Eu vou acertar logo em seguida. Se eu ajustar alguns detalhes, eu vou acertar. E o insucesso passa a ser sucesso. O insucesso só será permanente se eu o tornar permanente. Não é? Vocês entenderam? O insucesso só será permanente se eu o tornar permanente. Um acidente de percurso não impede que eu atinja a meta. Só se o carro quebrar demais, né? Mas um acidente de percurso, né? Mas aí você conserta o carro e vai, continua para chegar no seu objetivo. Então, os insucessos que a gente tem, que são acidentes de percurso, eles não impedem que nós atinjamos a meta, que é o sucesso. Sucesso espiritual, sucesso emocional, sucesso financeiro também, sucesso orgânico, sucesso espiritual. Tá? Não tem problema a gente ter sucesso, pessoal. Ah, não pode ter sucesso, porque a gente veio aqui para sofrer, né? Que na Terra a gente está pagando, né? Então sucesso é coisa do demônio, né? Não é. Você acha que a gente veio aqui para ter insucesso? Não. Planejou, executou, os espíritos tiveram o maior trabalho de colocar a gente aqui para sermos todos mal sucedidos? De forma alguma, né? Fala, Inês. Você falou sobre a culpa, né? Aquele que se culpa sempre. E o que se joga sempre no papel de vítima, Alexandre, também é o ego dele falando? A pessoa que sempre faz o papel de vítima? Ele se joga sempre na condição de uma vítima. Sim, exatamente. É o que a gente vai falar logo a seguir. É justamente isso aí. Que é a outra alternativa. Olha lá. Ou o culpado é o outro. Entendeu? A família, o Estado, o governo, a prefeitura, o marido, a esposa, o filho. Sempre o culpado é o outro. Então, aí, nesse caso, eu estou resolvendo. Vocês vejam que tem várias formas da gente resolver os problemas, né? A gente tem que achar a melhor forma de resolver, né? Porque a pessoa acaba resolvendo o problema pelo complexo de superioridade. Entendeu? Eu me vitimizo, não é? Eu me vitimizo jogando a culpa nos outros. Porque sempre que há uma vítima, há um algoz. Não é? Se eu entro no papel de vítima, é porque alguém está me colocando nessa situação. Não é? O complexo de superioridade, eu já falei para vocês, né? Tem 4 palavrinhas que é muito fácil da gente detectar quando nós estamos entrando no complexo de superioridade, né? Vocês lembram? Né? Quando a gente... Não é sempre que a gente usa essas palavras que é complexo de superioridade, tá, pessoal? Mas nessas situações problemáticas, quando a gente começa a usar essas palavras, é porque a gente está caindo nesse complexo. Sempre, tudo, nunca... Oi? Até eu esqueci agora. Jamais. É sempre, tudo, nunca e jamais. Tá? Vocês vão entender, né? Porque eu nunca faria uma coisa dessa. Então, estão colocando a culpa em mim, mas eu não quero aceitar, né? Eu estou acima de qualquer suspeita, né? Eu jamais faria isso. Porque eu sempre trabalhei pelo melhor, não sei o quê. Parece conversa de político, né? Quando a gente usa essas palavrinhas. Porque tudo que eu fiz foi para ajudar. E agora vocês estão me colocando a culpa, né? Então é porque a gente está se colocando acima de qualquer suspeita. Pode ter sido qualquer um de vocês, pobres mortais, aí, mas jamais eu.
Nunca! Né? Então, eu sei que vocês nunca fizeram isso, né? Mas... Então, passado o momento, passada essa febre de onipotência que a gente tem de vez em quando, que a gente cai no complexo de superioridade, a hora que abaixa a nossa bola, é que a gente percebe que a gente foi o responsável mesmo. Tá? Não dá mais para fugir. Ficou claro, ficou nítido que nós fomos realmente o responsável. E não tem problema, é só pedir desculpa, tal, né? Mas aí o que a gente faz? A gente usa o verbo na condicional. Eu poderia ter feito diferente, eu deveria ter feito assim, eu deveria ter feito assado, né? O que é isso? Ainda é o ego querendo fugir. Você vê como o ego é danadinho? Você tenta pegar para um lado e escorrega para o outro. Você tenta pegar do outro e escorrega, né? Quer dizer, ainda está tentando fugir. Como assim está tentando fugir? Está tentando voltar no passado. Está tentando voltar no passado. Como se fosse possível voltar no passado. Eu deveria ter feito. E fica lá sofrendo. Se eu tivesse feito assim, se eu tivesse. Gente, não adianta mais. Né, tio? Né? Não adianta mais. Não adianta. O que adianta é a gente focar no presente e, com energia, com otimismo, com confiança, trabalharmos o nosso presente para refazer, então, os erros do passado. Mas não achar na ilusão que nós vamos conseguir voltar no passado. Né? Ficar presos no passado, fixados. Aí não adianta. Isso é só neurose. É só culpa, é só problema. Tá? Tem muita gente que se deprime porque fica preso no passado. Se a minha mente ficar cristalizada no passado, em ocorrências problemáticas do passado, eu não terei energia no presente. E é o que acaba acontecendo. Eu não tenho energia física, eu não tenho vontade, eu não tenho disposição. Por quê? Porque eu estou gastando tudo tentando voltar no passado. E nós não vamos conseguir. Tá? A gente já está terminando essa parte aqui, pessoal. Qual é o problema mais urgente que a gente tem? O problema mais urgente a ser equacionado é a própria criatura. Né? Então, o problema mais urgente que a gente tem é vocês, né? Eu estou com um problema aqui, que eu tenho que fazer vocês evoluírem, não é isso? Não, né? Não é. Né? O meu problema sou eu, não é vocês. Né? E o problema de vocês também não sou eu. O problema de cada um de vocês é vocês mesmos. Né? Nós somos o nosso enigma a ser decifrado. Nós somos a esfinge a ser conhecida, enigmática. Né? Como diz a Joana, né? Mergulhar essa esfinge no mar do discernimento, do conhecimento, né? Para que a gente possa, nos autoconhecendo, decifrarmos os nossos enigmas. Né? Então, nós somos o nosso maior problema. Não quer dizer que nós somos um problema. Nós não somos um problema. Mas nós somos o nosso problema a ser equacionado. A criatura tem um potencial incrível, mas ela precisa se conhecer. Né? Precisa ser equacionada. Né? Deixa eu ver aqui como é que está o... Então, como é que está o nosso tempo, hein? Agora é 4h10, nós vamos ficar aqui até às 5, né? Vocês querem dar uma paradinha agora ou quer mais terminar os problemas humanos? Acho que seria bom a gente dar uma paradinha, né? Dar no banheiro e tal, né? E aí depois a gente pega esses 3 slides, acho que vai ficar confortável para a gente. Pode ser? Então o pessoal também que está na internet, tá? Ó, a sala está cheia, hein? Bom dia, boa tarde a todos, estão aqui com a gente, viu? Sejam todos bem-vindos. Aí, ó, dá para ver todo mundo aí. Nós vamos dar uma paradinha, pessoal, uns 15 minutinhos mais ou menos, aí a gente já volta para continuar, tá bom? Então, até daqui a pouco.